Olá pessoal, vamos continuar as nossas aulas sobre ética e trabalho. Estamos na nossa terceira videoaula. Nesta videoaula vamos trabalhar, ou vamos fazer uma reflexão sobre o mundo do trabalho, como é que ele se organiza na idade moderna, a ideia trabalho se transformando num valor, numa virtude, tendo muita relação com a ética. Vamos falar da administração da produção, que é a administração taylorista e fordista, como essa administração taylorista e fordista ela torna-se obsoleta, ou seja, ela se torna antiquada devido, certo, à evolução do mundo do trabalho. Portanto, esse será o nosso objetivo, não é, a partir desta aula. Claro que também, não é, os próximos slides, não é, das próximas aulas, esse eu já começo a falar. E na outra videoaula também, eu trago dados que não são animados, não são animadores, não são dados que fazem com que a gente fique feliz com o mundo do trabalho. Porque muitas coisas estão ocorrendo no mundo do trabalho e, infelizmente, nem todas as pessoas elas vão ser inseridas, certo, no mercado de trabalho, e é preciso que a sociedade esteja, de certa forma, preparada. Claro, com isso eu não quero dizer para vocês que desistam do curso, que procurem outro curso. Eu quero dizer para vocês que se preparem para que a formação de vocês possa ser adequada ao mundo, certo, de tecnologia, ao mundo da informação, ao mundo de uma técnica cada vez mais avançada. Portanto, o recado, não é, sincero desta aula, ao refletir sobre a ética do trabalho, é dizer para vocês que é preciso, que o perfil humano precisa ser mudado, e não é o perfil do outro, não é? É o perfil de todos vocês. Iniciemos sobre a evolução do mundo do trabalho. Veja, nós vamos ter, especialmente na Europa, essas etapas bem definidas, né? As chamadas manufaturas e as maquinofaturas. A manufatura é um sistema doméstico de produção onde o trabalhador ele tem uma relação muito estreita com o fruto do seu trabalho. Ele é o proprietário dos instrumentos de produção e, de certa forma, planeja tudo. Ele pensa desde a execução, não é, do produto até a sua colocação do produto no mercado. Quando nós vamos nas feiras, né, e eu particularmente aqui em Petrolina, Pernambuco, eu vou muito à Feira da Areia Branca aos domingos, eu percebo que existem ainda muitos produtos nesta concepção de manufatura. Às vezes é o queijo de coalho, é o mel, é o doce, até o pão de Casa Nova, por exemplo, né, que é vendido aí na Feira da Areia Branca. Então tem muitos produtos que ainda eles são feitos nesse sistema de produção doméstico, não é? Em que, de certa forma, a família, o grupo, não é, de pessoas fazem, não é, produzem e colocam esse produto no mercado. Ainda bem que ainda temos produtos manufaturados, né, porque, de certa forma, né, com a produção em larga escala, com as chamadas corporações, infelizmente, poucos produtos eles são manufaturados, eles são produtos industrializados. E a maquinofatura, a utilização de máquinas, inicialmente foi com tear mecânico, que proporcionou a agilização da produção. Isso fez com que mais famílias dedicadas ao trabalho doméstico fossem obrigadas a não mais controlar o sistema de produção, já que as máquinas elas não são tão baratas, elas são caras. Portanto, muitas pessoas que detinham o controle da produção manufatureira, da sua produção familiar, tiveram que oferecer a sua força de trabalho, para aqueles que, com mais dinheiro, conseguiam comprar as máquinas e montar as chamadas futuras fábricas depois,
as futuras, não é, indústrias. Na aula passada eu falei inclusive sobre a burguesia, que é responsável por esse processo de modificação econômica e que precisa de uma liberação de mão de obra. Ou seja, quanto menos fatureiros, mais mão de obra nós vamos ter disponível no mercado. Então, a lógica foi implantada para que cada vez menos a gente consumisse os produtos familiares, os produtos da manufatura, e cada vez mais os produtos industrializados fossem, digamos assim, tomando conta, tomando espaço do mercado. Portanto, o emprego do maquinário vai corresponder ao aparecimento das futuras fábricas. E claro que essas fábricas elas vão se localizar em algum lugar, que aí no caso nas cidades, nós vamos ter cidades, já existiam cidades comerciais, as cidades onde se localizavam os burgos, agora nós vamos ter cidades industriais, as cidades onde vão se localizar as indústrias, as fábricas. E claro que essa cidade ela será nova do ponto de vista, certo, da sua ordem, da sua organização. E como o trabalho ele começa a ser algo que vai definir a própria humanização do ser, eu disse na aula passada que poderíamos trocar a frase de Descartes por trabalho, logo existo. A existência ligada a esse tipo de trabalho na área urbana vai fazer com que essas cidades industriais elas tenham uma importância muito, mas muito elevada nesta formação, não só da ordem econômica, mas na formação da ordem dos valores da sociedade. Com a implantação do sistema fabril, nós vamos começar a ter na sociedade ocidental, na Europa, a organização do capitalismo. E o capitalismo, claro, que ele se organiza especialmente pautado na propriedade privada, certo? No uso dos bens de produção, no uso intensivo e extensivo da terra, cada vez mais aumento dos produtos industrializados, na venda desses produtos e especialmente no resultado desta intervenção na economia, que é o chamado lucro crescente. Certo? O lucro que cada vez mais vai crescendo, o dinheiro ele vai, nesse início, ele vai retornando para a produção, são necessários mais trabalhadores, claro, remunerados, porque não tem sentido o trabalhador ser escravo, senão não há consumo dos produtos industrializados. Um elemento importante é que boa parte da população ela já não vai ter mais, não vai ter como propriedade privada a matéria-prima nem os instrumentos de trabalho, já que esse sistema é um sistema seletivo e divide a sociedade basicamente em duas. Aquela sociedade que detém os modos de produção, que é um grupo muito pequeno da sociedade, se a gente colocar numa pirâmide, vai estar no topo da pirâmide, e o grupo maior, aquele que só tem uma coisa para negociar, que é a sua força de trabalho. No trabalho, ou seja, na fábrica, no comércio, na indústria, mas vamos falar da fábrica, vai estar instituído o que a gente vai chamar de divisão social do trabalho. Claro que, como eu falei na aula passada, um dos valores é a aplicação, a subordinação e também a disciplina. Então, essa divisão social do trabalho, ela vai ser ordenada e organizada no interior desses locais de produção, fazendo com que aquela população trabalhadora tenha um ritmo de produção e também tenha, neste caso, o que a gente vai chamar de jornada de trabalho. O que vai ser essa divisão social do trabalho?
antigamente, não é, logo no início desse processo de organização da produção, entende-se por divisão social do trabalho a distribuição das tarefas próprias à produção de acordo com as diferenças de conhecimento, habilidade e força física necessária à sua execução. Nesse sentido, nós vamos ter no mundo do trabalho dois grupos principais. O grupo que estudou um pouco mais e consegue intelectualmente pensar a produção, então esse é o grupo do pensar, e um grupo que, naquela época, não exigia, por exemplo, grande conhecimento intelectual, ou seja, esse grupo precisava apenas reproduzir a produção, que a gente pode chamar do fazer, né? Por isso que o slide coloca aí a diferença entre o fazer e o pensar. Certo? A distinção entre trabalhadores que concebem, no caso, um grupo, como eu disse para vocês, que estudou um pouco mais e que vão ficar, esse grupo vai ficar na área do gerenciamento, do planejamento, da fiscalização, e o grupo, que é a maioria, da execução da produção. Portanto, nós vamos ter essa introdução da divisão social do trabalho, que vai modificar radicalmente as relações de produção, alterando igualmente a vinculação do trabalhador com o produto do seu trabalho. Muitas vezes, o produto do seu trabalho nem chega a ser consumido por aquele trabalhador que executa, ou seja, por aquele trabalhador que faz. Por ter suas atividades limitadas à execução de tarefas bem específicas, o trabalhador vai ficar excluído de qualquer participação nas decisões referentes ao processo, já que não é dele. Né? É daquela minoria que detém, neste caso, os controles dos modos de produção, detém as matérias-primas, detém, neste caso, o poder econômico. Um fenômeno muito importante dentro desse processo é o fenômeno chamado Revolução Industrial, que começa na Europa, especificamente na Inglaterra, com a máquina a vapor, que vai permitir a mecanização da indústria têxtil. Imagina, não sei se você já, de certa forma, conhece a forma de você fazer linha. Então, a linha era feita na mão antigamente. Então, você pegava aqui o maço de algodão, ia aqui afinando o maço de algodão, certo? Daqui você ia fazendo isso, a mão, neste caso, abrindo, e você fazendo isso, certo? Colocava um peão embaixo, e aí, não é? Aí, fazendo esse movimento com os dedos, a linha ia sendo feita, ia para um carretel, e depois com essa linha se trabalhava, o cruzamento. Claro que era um tecido, nesse sentido, muito grosseiro. E aí a máquina, ela proporcionou, por exemplo, trabalhar com fusos, 4 fusos, Então você pega aqui a linha, certo? Esses 4 fusos, e a linha vai, Depois, a linha, ela vai ser cruzada mais lá na frente, então 4, 8, 12, até 16 fusos. Portanto, isso vai ser uma revolução. A máquina vai causar uma revolução muito grande, por exemplo, na indústria têxtil. Nós vamos ter fazenda, ou seja, tecidos que vão estar disponíveis no mercado para a confecção, neste caso, das roupas. E importante também, esta época, foi o desenvolvimento do setor da metalurgia, porque chegaram os metais, cada vez mais sendo utilizados na sociedade, e os metais vão ser responsáveis por muitas máquinas que cada vez mais vão substituindo o esforço físico humano.
Logo, certo? Nós teremos mais mercadorias disponíveis. E claro, não é mais fábricas utilizando-se da aplicabilidade, seja do vapor, seja da metalurgia, seja, certo, do uso de energias não renováveis. Por exemplo, logo se descobriu o petróleo. Isso foi muito importante para alavancar esse setor da economia. Interessante é que a economia vai se organizando, se ordenando, e basicamente nós vamos ter três setores, né? O chamado setor primário, que é da agricultura, certo? O setor, não é, aliás, né? O setor primário ou o setor primeiro, que era a agricultura, ele vai ser deslocado, certo? Vai haver uma substituição da indústria, porque, como eu disse para vocês, a atividade industrial ela termina sendo, nesta época, a mais importante. E a segunda atividade mais importante é o setor da agricultura, nesse caso, o chamado setor secundário. Aquela época, certo? Porque hoje já não está mais assim. A ordem ou a organização dessa sociedade econômica nova, né, que é da sociedade moderna, ela não foi tão simples. Por exemplo, não é um dos grandes problemas que a sociedade europeia enfrentava era quanto à jornada de trabalho. Existiam jornadas de 16, 18 horas, não existiam direitos, né, previdência social, não existia, por exemplo, auxílio à doença, seguro-desemprego, as mulheres, as crianças, elas trabalhavam, então não era uma situação também tão tranquila. Era uma nova ordem que estava se estabelecendo, que com o passar do tempo, essa ordem também ela foi modificando em termos de direitos, porque os trabalhadores passaram a perceber que eram bastante explorados em função do objetivo final, que o objetivo final era o lucro, e o lucro, nesse caso, certo, dos donos dos meios de produção. Então, ao processo de industrialização, seguiu-se um fenômeno conhecido como Revolução Pós-Industrial, com a ampliação do setor de serviços. Cada vez mais, não é que esse setor crescia, o setor industrial, mais produtos colocados, certo, à disposição da sociedade, houve a necessidade da comercialização desses produtos, do transporte desses produtos. Daí um setor ele foi se despontando. Hoje a gente pode dizer que é o setor primeiro da sociedade. Na época foi chamado de setor terciário da economia, que é o setor dos serviços. Com o avanço da tecnologia, claro que não cada vez mais a diferença de importância entre esses três setores ela foi se alargando. E hoje, aquele setor terceiro ou setor terciário virou, não é, o setor primeiro da economia, já que basicamente nós passamos o dia todo consumindo, não é, serviços. Um elemento importante, não é que o setor de serviços, claro, tendo uma ajuda muito grande da ciência e da técnica, cada vez mais passou a depender das tecnologias da comunicação e da informação. Ora, como esse setor passou a depender dessas tecnologias, claro que vai haver um impacto muito grande na sociedade no sentido de exigir que essa mesma sociedade ela possa não apenas reproduzir ou fazer, ter a habilidade física apenas, mas cada vez mais ter a chamada habilidade intelectual ou ter o conhecimento para que a tecnologia ela pudesse, neste caso, não é, ser alavancada e pudesse ser reproduzida. Mas antes disso nós tivemos um formato
de administração da produção, né? O modelo taylorista e o modelo fordista. Ainda muito parecido com aquela primeira divisão social do trabalho, que nós vimos aqui no slide, que o fundo era preto e a letra era amarela. Então, o que são esses modelos, né? Que ainda existem, mas que não cabem hoje, não é, no mundo da tecnologia ou no novo mundo do trabalho, inaugurado já na Europa desde a década de 70 do século passado. Então, o modelo taylorista fordista se caracteriza por rigorosa separação entre as fases de concepção, execução do processo produtivo, rígida hierarquia funcional. Aí você tem vários gerentes, né? Há um controle muito grande. Quem assistiu o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, deve perceber esse controle, não é, burocrático da produção. Claro que não é um sistema que vai gerar níveis de trabalhadores diferenciados, não é? Como eu disse para vocês, reproduzindo a divisão social do trabalho. Por um lado, trabalhadores que apenas executam tarefas mecanicamente. Por outro lado, gerentes responsáveis pelo planejamento, pessoas especializadas em treinar e fiscalizar o desempenho das tarefas necessárias à execução da produção. E claro que cada vez mais os trabalhadores vão ficando especializados. Cada um entende da sua tarefa. E claro que não faz o produto por completo. Então nós vamos ter uma fábrica que vai ter uma linha de produção ou áreas de produção em que o produto passa até por 20 tipos de trabalhadores, né? Ou seja, ele começa lá na ponta com um tipo de trabalhador que vai executar uma tarefa e que ele não tem habilidade, por exemplo, de executar a tarefa do 5º trabalhador, do 6º, do 7º ou do 20º trabalhador. Então, basicamente, a administração taylorista e fordista é uma administração em que o modo operandi e organizado, certo, dessas fábricas e indústrias define também certo modelo, né, por exemplo, de ordenamento e organização e ocupação do espaço urbano. Porém, esse modelo foi um modelo que durou boa parte, né, do século XX, já vinha desde o século XIX. Ele é um modelo importante, por exemplo, para a geração Ford, né, para a montagem, por exemplo, dos automóveis na década de 20, na década de 30, que basicamente era o sonho de consumo do cidadão que tinha dinheiro. O modo de organização dessa produção refletia muito bem essa sociedade que vai ficando, a partir das evoluções industriais, com a aplicação da ciência e da técnica, esse modo de produção vai ficando, não é velho, vai ficando antigo. Raramente você vai ver hoje empresas que reproduzem esse modelo 100%. Não tem mais sentido. Por quê? Porque nós tivemos, ao longo do século XX, um processo muito acelerado na chamada transformação tecnológica. E aí, claro, né, eu diria para vocês que uma palavra-chave importante nesse processo é essa palavra aqui: flexibilização. Né? Flexibilização do processo produtivo. Tudo será, neste caso, flexível. Inclusive, a própria relação capital e trabalho passa por esse processo de flexibilização. Então, o avanço científico e tecnológico ele vai se acentuar a partir da década de 70, na Europa, para a gente sempre um pouco depois, vai alterar o padrão de concorrência das empresas, ou seja, empresas que não têm condições de investir em tecnologia estão fadadas a sumir. Ou seja, não vão existir. Ou se tem dinheiro para que as máquinas compradas elas tenham
não é, elas têm uma aplicação da tecnologia ou não se sobrevive no mercado. Me lembro muito bem, não é que veja que eu não sou tão velho, né? Basicamente eu sou, né, dessa década de 70, eu nasci em 67. Na década de 80 eu fiz um curso de compositor manual. Era um curso feito no Senai para a gente aprender a trabalhar nas gráficas. Então você tinha, certo, uma peça chamada componedor. Essa peça era a peça em que você colocava as letras. Tinha uma caixa muito grande, uma caixa grande com letras maiúsculas e letras minúsculas, todo o alfabeto, com toda aquela pontuação. E para a gente, por exemplo, se eu quisesse escrever isso que está aí no slide, o avanço científico e tecnológico, não é? E eu aprendi a fazer isso, era pegando letrinha por letrinha. Pegava o O, pegava, né, uma peça que era para dar o espaço entre o O e o avanço, a letra A, aí pegava a letra A letra V, a letra A letra N, o C cedilha, o O. Aí formei a palavra avanço, segurando aqui com o dedo. Certo? Segurando aqui com o dedo. Pam, 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 pam. Pegava ali a tecla do espaço, aí C, I. Eu aprendi isso na década de 80. Gente, isso não. Depois que eu aprendi, para poder me empregar como compositor manual, não me empreguei, não. Eu não trabalhei em gráfica nenhuma. Aprendi para trabalhar em gráfica, mas não trabalhei. Logo, logo chegou, sabe o quê? Não é a máquina, computador não, a máquina elétrica que você datilografava e aquelas letras ficavam na memória. E você poderia, certo? Como elas ficavam na memória, você poderia cortar, certo? E colar e fazer, digamos assim, os serviços da área gráfica. Isso foi muito rápido. Então, a partir da década de 70, as empresas que não tinham condições de investir em tecnologia não iam para frente. Ou seja, você acha que uma gráfica ia funcionar a pessoa catando letrinha com letrinha ou com computador? Claro que com computador. Mas se a pessoa não tem a condição de comprar o computador, de treinar seus funcionários, de pagar um pouco mais, aquela atividade dele, aquele serviço manual, não é, vai sumir, como sumiu. Então, um novo tipo de organização da produção precisou ser, não é, repensado. E aí, para se tornar mais competitiva, o que é que vai acontecer? Não é? As grandes empresas, elas vão atuar em blocos. Vai surgir um fenômeno, não sei se vocês conhecem esse fenômeno, chamado de oligopolização da economia, que é muito forte hoje na sociedade, né? Na sociedade do mundo econômico. Você sabe o que são monopólios, né? Monopólio, você tem uma empresa que monopoliza uma área da economia, então exerce ali o monopólio. No caso, por exemplo, aqui de Petrolina para Recife, só quem faz a linha é Progresso, então é monopólio, certo? Isso é um monopólio, uma empresa só executa uma tarefa, né? Ou uma área ali da economia. O oligopólio, as empresas se juntam e dominam áreas da produção, em função, claro, desse novo modo de gerenciamento, de ordem e de organização. Então, o fenômeno chamado de globalização da economia vai gerar, esse fenômeno novo, ele vai gerar as chamadas empresas oligopolistas, empresas que atuam fortemente na área de serviços, fortemente na indústria,
fortemente, por exemplo, na agricultura. Então, as áreas da economia, elas estão juntas, elas não são mais áreas separadas, os setores não são mais setores separados, e vão surgir as chamadas corporações. Quem quiser assistir um documentário muito interessante, não é, sobre esse tipo de empresa, eu indico para vocês o The Corporation, né, a corporação. Tem no YouTube, vocês podem procurar e quem tiver tempo pode assistir. Né, agora nesse período que a gente não está tendo aula, não é aula presencial, quem sabe você possa ter um tempo aí de assistir essa aula da corporação. Então, novas formas de gerenciamento, novos modos de produção. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui algumas informações, não é, dos oligopólios. Por exemplo, domina os setores de produtos lácteos, refrigerantes, doces, cereais, entre outros no mundo. Nestlé, PepsiCo, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, Mars, Danone, Associated British Foods, General Mills e Kellogg's. Todas essas empresas são europeias ou norte-americanas. Uma instituição chamada Oxfam diz que essas empresas faturam junto 1,1 bilhão, não é, de 1,1 bilhão de dólares. Claro que dá mais de 5 aí bilhões de reais, já que o dólar está mais de 5, não são 3,4, e empregam milhares de pessoas. Claro que há uma ilusão de opções. Você vai a um supermercado e vê diversas marcas, mas muitas são da mesma empresa, afirmou o pesquisador Irit Tami, da Oxfam América, à BBC Mundo, o serviço espanhol da BBC. Concentração do mercado de chocolate. Essas empresas operam em mercados globais em que a produção de alguns itens está concentrada em poucas empresas. O pesquisador Irit Tami aponta como exemplo 3 delas, que atuam no valor cacau: Mars, Mondelez e Nestlé. Elas controlam 40% do comércio mundial dessa área. Somente entre 3% e 5% do valor de uma barra de chocolate vai para o pequeno produtor rural. Aquela pessoa que tem uns pés de cacau lá no sul da Bahia, que planta o cacau, cuida do cacau, certo? Quando nós compramos uma barra de chocolate, né? Agora se come muito de chocolate, né? Na Páscoa. Quando nós compramos uma barra de chocolate no supermercado, para aquele produtor, aquele que plantou, que cuidou da fruta, para ele só vai 3,5% a 5% do valor da barra, né, de chocolate. Setor de refrigerante, Coca-Cola e Pepsi tornaram-se as maiores compradoras de açúcar do mundo. Isso são exemplos de oligopólios. Não dá para mostrar, mas aí são as diversas marcas. É a livre concorrência. É a livre concorrência. Está aí as diversas marcas, certo? Que diversas marcas, né? São poucas marcas e uma variedade muito grande de produtos. Quando você vai para o rótulo, elas são das mesmas empresas. Nestlé, PepsiCo, né? Danone, Coca-Cola, Unilever. Essa aí é só chegar ali no grande supermercado que você vai ver esses produtos disponíveis no mundo inteiro. São resultados dessas corporações ou desses, oligopólios. A exigência de uma nova forma de gerenciamento decorrente das inovações tecnológicas substitui aquele modelo de controle burocrático, certo? Muito gerenciado por pessoas, e faz com que haja uma nova forma de ordenamento e de organização das empresas, baseada em quê? O uso da informação e da flexibilização de todos os processos de trabalho. Uso, da informação, certo? Uso da informação e, claro, da elevação da qualificação do trabalhador. Atente muito bem para isso, certo? Atente muito bem para isso, porque as empresas,
elas vão, de certa forma, exigir trabalhadores que estejam preparados. Então, aquela divisão social antiga do trabalho, em que dividia dois tipos de trabalhador, trabalhador que pensa e trabalhador que não pensa, não cabe mais. Ou seja, não é o fazer e o pensar, ele agora cada vez mais estará reduzido. Não é? Reduzido no sentido de que todo trabalhador tem que saber fazer, mas tem que, antes de tudo, pensar. Porque a tecnologia vai exigir um trabalhador qualificado, um trabalhador que tenha qualificação, que saiba ler e interpretar dados, um trabalhador que saiba o que é tecnologia da comunicação e da informação. Ou seja, ou o trabalhador se qualifica, ou ele está preparado, ou ele não consegue se inserir dentro dessa nova lógica do mercado e desse novo tipo, digamos assim, de atividade econômica. As tarefas manuais, certo? Complexas, elas passam a exigir ou passam a fazer com que o trabalhador tenha essa capacidade, como está dito aí, certo? Essa capacidade, certo, de ler e de interpretar dados. Antigamente, quando uma máquina quebrava, o trabalhador ele comunicava ao encarregado. O encarregado mandava um ACI para o gerente. O gerente se comunicava com o gerente geral, que por sua vez ia falar com o dono da empresa. Isso era o modelo antigo, que é cheio de gerente, cheio de chefe, burocrático e muito orgânico. Neste novo modelo, o trabalhador ele precisa entender qual foi o problema da máquina. Ele precisa, como está dito aí no slide, diagnosticar o problema e apontar a solução. Mesmo porque não vai ter 4, 5, 6 chefes. Gerente geral, não vai ter mais não. Cada um é gerente de si mesmo. E cada um tem que saber fazer, neste caso, tarefas variadas. Antigamente eu fazia só o que era me destinado a fazer. Hoje não, eu preciso ter um aprendizado mais global, mais holístico. E aí vem dados importantes. Por exemplo, que como a tecnologia tem avançado, e avançado bastante, de 100% do trabalho que é realizado por pessoas no Brasil, 50% pode ser feito por máquinas. Isso são pesquisas que foram feitas nos últimos 5 anos. 50% do trabalho no Brasil pode ser feito por robô. O Brasil é um dos países com maior potencial de automatização da mão de obra, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos na quantidade de trabalhadores que poderiam ser substituídos por máquinas. De acordo com a consultoria McKinsey, 50% dos atuais postos de trabalho do Brasil poderiam ser automatizados. Ou seja, do tempo do ano da pesquisa, que foi 17, 53,7 milhões de pessoas poderiam estar no olho da rua. Ou seja, poderiam ser substituídos por máquinas. Claro que não vão ser substituídos agora. O nosso empresariado não tem a condição de comprar máquinas inteligentes e já substituir metade da mão de obra. Mas metade do trabalho pode ser substituído. O setor com maior percentual de empregos automatizáveis no Brasil é a indústria, 69%. Hotelaria e comida, 63%. Transporte e armazenamento, 61%. Todos os países estão passando por redução de empregados na indústria e, claro, migração desses empregados para os serviços. A fronteira dos serviços vai demorar a chegar à automatização, mas chega.
certo? Os postos dos setores de serviço são mais qualificados, mas esses setores chegam. Está aí, não é? Meio mundo de gente em moto entregando comida. Já estão testando o drone. Daqui um dia é o drone que chega na sua casa com o pedido que você fez, não é mais o cara de moto que chega na sua casa, não. Então, não é? Esperemos que isso com certeza vai, não é, acontecer. Cobrador de ônibus, cadê os cobradores de ônibus? Não é? Por quê? Né? Porque a tecnologia cada vez mais ela vai impondo uma lógica nova, não é, na sociedade, fazendo com que trabalhos que eram manuais, eles passassem a ser, né, eletrônicos, pudessem ser autônomos, inclusive agora indo para a inteligência. Então, a flexibilização dos processos de trabalho impõe às empresas a introdução de um conjunto de medidas que, longe de valorizar a atividade produtiva, vai se configurar no que a gente vai chamar de crise da sociedade do, né, trabalho. E é sobre essa crise que a próxima aula ela vai tratar. E ela vai trazer dados tristes. Mas esses dados, eles representam a realidade. Infelizmente. Não é? O mundo do trabalho tem passado por modificações grandes e nós não temos certeza que o trabalho nos dignifica, porque quando, né, naquele desafio da sociedade moderna de transformar o trabalho de algo negativo para algo positivo, que ela consegue, e que a grande frase positiva do trabalho é: o trabalho dignifica o homem, nós hoje já não sabemos se teremos trabalho. Portanto, essa relação de trabalho, dignidade, ela será reavaliada nesta nova sociedade, onde cada vez mais os postos de trabalho estão sendo substituídos por máquina. Vou deixar para a próxima aula, porque vou trazer dados bastante interessantes para que a gente faça uma reflexão do mundo do trabalho.